lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei, a quem me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Nós estamos aqui, hoje é o 10º dia, representa o mês de outubro, quase o final do ano, e a mensagem a qual está baseado o livro de Neemias, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, seria uma pequena introdução, porque falamos muito de Neemias. Neemias estava no palácio, era servo do rei e era copeiro. Mas Neemias era um judeu na Pérsia. Neemias era um judeu na Pérsia. Neemias era um judeu que estava num lugar que não era para estar. Porque depois do domínio da Babilônia, que a Pérsia conseguiu vencer a Babilônia, os reis da Pérsia deu liberdade para todos os judeus voltarem para Jerusalém. Porém, alguns judeus não voltaram. Neemias é um deles. Porque Neemias nasceu e foi criado na Pérsia. Ele já estava acostumado, ele já vivia dentro de todo o contexto da Pérsia, apesar de ser judeu. Ele foi ensinado, ele foi educado e aprendeu todos os costumes da Pérsia. E uma das melhores coisas que o Império Persa tinha, que depois que ele deu a liberdade para os judeus que quisessem voltar para Jerusalém, voltassem, mas os que ficassem não eram obrigados a servir nenhum dos deuses da Pérsia. Eles tinham liberdade de estarem na Pérsia e adorar a Deus. E outro, porém, os persas valorizavam muito os viajantes, as pessoas que eram transeuntes, as pessoas que eram com sabedoria, com qualidades extraordinárias. Eles sempre queriam que estes tais passassem a morar na Pérsia, para poder tirar daquelas pessoas o melhor que eles tinham. E Neemias era um desses. Ele era um homem sábio, ele era um homem educado e era um homem temente a Deus. Neemias podia ter voltado com os outros para Jerusalém, porém ele desejou ficar na Pérsia. Neemias desejou ficar, mas o propósito de Deus para Neemias não era a vontade de Neemias ficar, era o propósito de Deus que Neemias ficasse na Pérsia. Uma coisa é você querer, outra coisa é quando Deus tem propósito em fazer algo em você, através de você, no lugar aonde você está. Era judeu, mas estava na Pérsia. Porém, como nós já vimos e ouvimos aqui, todos estes dias que passamos, Deus posicionou Neemias no lugar certo. Deus preparou anos antes Neemias para exercer aquilo que já estava no coração de Deus para realizar lá na frente. E usou um cargo secular para cumprir um propósito espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Porque Deus pode nos colocar em lugares improváveis para cumprir propósitos eternos. Deus pode te colocar em lugares improváveis
cumprir propósitos eternos. Aleluia. Santo é o nome. Eu escrevi muita coisa aqui, porque o meu HD já foi, irmãos. O meu HD não grava mais as coisas. Depois que a gente completa 61, aí só Jesus. Começa a ratear tudo, não cabe mais nada, e o pouquinho que ainda tem, vai embora. Desaparece, só Jesus na calma. Mas como eu disse, nesses 9 dias que já se passaram, nós já aprendemos muita coisa. Passaram irmãos aqui e falaram a respeito do templo. Quando o povo voltou para Jerusalém, a primeira coisa que Deus ordenou foi eles reconstruir o templo. Aí começaram a reconstruir o templo. Mas os inimigos de Deus, quando viram, mandaram um recado para o rei. E é o mesmo rei, Artaxerxes, mandou um recado para o rei que eles estavam querendo reconstruir as portas e os muros também. Convenceram o rei naquela época, e o rei diz: olha, para a obra, como nós aprendemos aqui, embarga a obra, os muros e as portas não podem ser reconstruídas, a não ser que eu envie cartas autorizando a construção. Como eu disse, Deus tinha um propósito com Neemias, colocou Neemias no lugar improvável para fazer algo extraordinário lá na frente. Aleluia. Então aprendemos que o muro estava, o templo estava construído, mas as portas e o muro estavam destruídos. Aprendemos também e vimos também que quando Neemias recebe a visita do irmão, ele esperava receber uma boa notícia, mas a notícia que chegou aos seus ouvidos era uma notícia ruim. E aí ele colocou no seu coração o propósito, o querer, o sonhar de ver os muros reconstruídos e as portas reformadas. Ele sonhou, ele pensou, ele imaginou. Quando ele viu e recebeu a notícia da situação, ele se colocou na posição e disse: pudera eu ir a Jerusalém e reconstruir os muros e reformar as portas. Coisa boa é quando você sonha, mas Deus já tem nos planos dele a mesma vontade. Quando Deus planeja algo e você sonha que isto, caso, irmãos, não tem nada que possa barrar a vitória. Não tem nada que possa impedir essa situação se concretizar, porque Deus quer e você sonha. Neemias sonhou e Deus queria. É igual Ana. Ana queria um filho e Deus queria um juiz e um profeta. Quando Ana disse: se me dá, eu devolvo. Fechado o negócio, eu te dou. Porque você quer um filho, eu quero um profeta, um juiz e um sacerdote. Neemias queria reconstruir e Deus almejava ver novamente o seu povo adorando em Jerusalém. Eu quero, você quer, a vitória é certa. Aprendemos também e vimos nesses 9 dias que quando Neemias soube disso, ele se pôs a orar. Todos sabem que durou 4 meses a oração. A reconstrução levou 52 dias, metade do tempo. O tempo de reconstrução foi menos da metade do tempo da preparação. Coisa boa é quando alguém faz algo porque está preparado. Então nós aprendemos uma lição aqui hoje: nunca se precipite em fazer algo.
prepara primeiro e depois age. Tem gente que quer agir para preparar depois. Aí fica ruim. Aí o negócio fica ruim. Aprendemos também que os muros tinham de 4 quilômetros de comprimento, de 8 a 12 metros de altura, nas passarelas 8 metros, nas torres 12 metros, e tinha de 3 a 2 metros de largura. Aí eu, como sou curioso, que nem o pastor que falou sobre isso, eu fui fazer cálculo matemático. Eu gosto de matemática. Isso corresponde, irmãos, essas medidas correspondem a 900 metros cúbicos de área construída. Ou seja, para você entender, se você pegasse uma pedra de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, uma pedra quadrada de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Sabe quantas pedras precisariam para construir este muro? Quantas? Quantas? 900.000 pedras. É pouco? É muito? É muito para mim, é muito para você. Mas para o Deus que eu e você serve, não é nada. Porque como eu disse no começo da mensagem, o nosso Deus é grandão. Como a própria Bíblia diz que o nosso Deus mede os céus a palmos. Aleluia! Ó, mediu os céus. O homem até hoje, a distância maior conseguiu chegar na Lua. Levou um satélite aí perto de um planetinha aí um pouquinho para frente da Lua. Está batendo no peito. E o nosso Deus pega o céu inteirinho, ó. Se ele mede a palmo isso, o que é 900.000 pedrinhas de 1 metro por 1 metro por 1 metro? Não é nada. É igual a areia do mar. Porque este mesmo Deus, na concha da palma da mão dele, na concha aqui, ó, irmão, pega todas as águas do mar, dos rios, dos lagos e coloca na palma da mão dele. A terra é formada de 1/3 de água. Tem água, irmão, na terra? Tem água na terra, irmão? É pouco ou é muito? Dá para medir? Não, mas o teu Deus, ó, só faz isso, ó. Está entendendo? Mas vamos para frente. Então a restauração não era pequena, mas Neemias dizia na sua mensagem: a mão de Deus era com ele. A mão que pega os mares era com ele. As mãos que medem os céus a palmo era com ele. Então o que era um murinho para ele? Aí vemos outros mensageiros que passaram aqui, falaram que quando Neemias chegou diante do rei, o rei, olhando para ele, viu tristeza. O interessante que Neemias e o rei tinham uma afinidade. Não era só servo, ele tinha uma afinidade. Neemias já havia conquistado o coração do rei, pelo seu bom trabalho, pelo seu bom tratamento, pelo seu bom comportamento, pelo seu compromisso e responsabilidade com tudo que Neemias fazia. E todo mundo sabia que ninguém podia se apresentar diante do rei triste. E Neemias não era bobo. Neemias não chegou lá para beber o vinho
Não. Ele chegou de cara alegre. Porém, a afinidade do rei com Neemias, quem tem amigo aqui? Quem tem amigos íntimos, amigo mesmo de contar segredos? Ele pode estar rindo para você, pode estar rindo para todo mundo, aí você chega e olha para ele, ele está rindo, só dele falar, você olha e fala, opa, aí tem. Você espera todo mundo embora, aí você chega naquele seu amigo que riu para todo mundo, quase esperneou de tanto rir, e você chega para ele e fala, meu amado, tá tudo bem? Aí ele olha para você e fala, tá. Aí você vira para ele e diz assim, tem certeza? Quando você fala para o seu melhor amigo, primeiro você pergunta, tá tudo bem? Ele já sabe que você percebeu algo. E quando você pergunta para ele, tem certeza? O que acontece com esse seu amigo? Eu estou passando problema, eu estou passando dificuldade. Mas rapaz, por que você não contou para todo mundo? É porque para eles não contou, mas como nós temos amizade, para você não consigo esconder. Quem está entendendo? É assim ou não é? Neemias se apresentou diante do rei, e com certeza ele não chegou com cara de tristão. Tanto é que o rei disse, eu vejo tristeza no teu coração, e sei que você não está enfermo. Então o rei conhecia Neemias. Pode enganar todo mundo, pode fingir que está tudo bom, mas eu sei, eu estou vendo, e eu estou vendo a tristeza no seu coração. Então me conta-me o que está acontecendo. E aí vocês conhecem a história, porque os pregadores que aqui já passaram, já falaram tudo isso. E aí Neemias pede cartas de passagem, cartas para madeira, cartas para materiais, que seria madeira para reforma, e autorização do rei para levantar os muros. Olha só que interessante. Neemias estava num lugar improvável, mas Deus tinha um propósito para ele estar naquele lugar. Quando Artaxerxes impediu lá atrás a reconstrução dos muros e a reforma da porta, ele disse, olha, só vai acontecer a reforma se eu escrever carta. Quem sabe o tempo passou tanto tempo que ele nem percebeu o que ele tinha dito. Mas quando Neemias pediu a carta, Deus moveu o coração do rei, e o rei, glória a Deus, aquele que outrora impediu a obra, agora estava autorizando a obra. Quando Deus quer trabalhar na vida do homem, quando Deus quer fazer algo grande, mesmo que alguém já disse para você não, fica tranquilo, amanhã a situação pode mudar, e este não pode se tornar em sim, porque as poderosas mãos do Senhor está sobre a sua vida. Então ele pegou carta de passagem para cidades, pegou carta de material para pegar madeira, e pegou autorização para a reforma. Olha que interessante. Quando Neemias pegou tudo isso, como já foi dito por outros que passaram aqui, ele não pediu mais nada para o rei, mas o rei achou por bem colocar soldados para acompanhar Neemias. Por quê? Porque a viagem de Suzã até Jerusalém, vocês sabem quantos quilômetros dava? Quem sabe? 1.500 quilômetros. Quem é mineiro? Quem é mineiro? Logo ali, de Mineiro. Ou então, é logo ali, sabe? É logo ali. Só que, para a época, 1.500 quilômetros, andando de cavalo, sabe qual era o tempo de duração da viagem? 4 meses. 4 meses de preparação e 4 meses de viagem.
E a viagem não era muito boa, não. O caminho era perigoso, o caminho era cheio de oscilações, vales e montanhas. Era um caminho difícil, era um caminho que tinha muito salteador. E para fazer uma viagem tão grande dessa, de 1.500 quilômetros a cavalo, tinha que ter muita preparação. Porque ele tinha que saber aonde ia dormir, ele tinha que saber que tipo de comida tinha que levar, ele tinha que se preparar para tudo. Mas o interessante, que nas mãos de Neemias, tinha o quê? Cartas. Quando ele chegava na hospedagem, ele ia no dono da hospedaria e apresentava a carta. A carta estava assinada pelo quem? Por quem? Neemias estava representando quem? Alguém ousaria não dar acolhida e comida para o representante do rei? Quando Deus começa a trabalhar, irmãos, Deus já cuida das mínimas coisas. Quando Deus começa a fazer algo na sua vida, Ele te dá carta, Ele te dá autorização, Ele abre passagem, Ele tira pedra, Ele faz você andar sobre as águas. O importante é que você vai chegar aonde Ele autorizou você chegar. Quando Jesus disse para os discípulos: entra no barco e passa para outra banda. Vocês conhecem a história? No meio do caminho, a tempestade. Vamos afundar. Aí Jesus, do monte, vê a dificuldade e vai ao encontro, andando sobre as águas, desafiando a lei da natureza. E quando Jesus entra no barco, há bonança. Por quê? Porque se Jesus disse que eles tinham que chegar do outro lado, não era uma tempestade, não era um terremoto, não era um vulcão, não era nada que ia impedir deles chegarem aonde Jesus já tinha dito que eles iam chegar. Então Neemias, na trajetória da viagem, em todas as estalagens, em todos os lugares que ele chegava, carta, assinada pelo rei Artaxerxes, o maior império da época. Era passagem livre, comida livre, era o famoso, hoje, que o pessoal usa, o arroba, né? Hoje os influencers, todo lugar que eles vão, eles pagam com o quê? Com arroba. Vou fazer uma selfie aqui, divulgando que eu estou aqui. Com arroba. Quando o arroba de Deus entra na nossa vida, irmãos, ah, coisa boa. Coisa boa. Os influenciadores, dependendo da localidade que tiver, não tem internet, o arroba não paga. Mas o arroba de Deus, a fiação não cai nunca. É 24 horas. Enquanto alguns estão preocupados que tem 1 tera, tem gente que bate no peito e fala: minha assinatura é 1 tera. Eu tenho 1 tera de assinatura. Velocidade máxima. É? A assinatura minha que eu tenho com Deus, eu tenho os céus como assinatura. Garantia para o cristão é os céus. Vamos para lá, a hora foi embora. Eu não vou nem pregar. Misericórdia. Eu vou cortar isso aqui. Eu vou cortar, irmãos. Não vou nem pregar. Então, 1.500 metros, 1.500 quilômetros, 40 dias ele levou para chegar. E o interessante, quando ele chegou em Jerusalém, ele tinha cartas, tinha soldados, tinha madeira, mas ele foi fazer o quê? Quando ele chegou em Jerusalém, foi descansar da viagem. Porque uma viagem de 40 dias de cavalo não é para qualquer um não, meu irmão. Se de carro já não é bom, imagina de cavalo.
Neemias foi descansar, ficou 3 dias sossegado em Jerusalém. E aí ele diz: depois de 3 dias, agora eu vou sondar o local. Depois de descansado, ele foi sondar o local. Olha que interessante. Quando ele foi sondar a situação da cidade e ver se tudo que ele ouvia era verdade, a primeira coisa que ele fez foi sair pela porta do vale. A porta do vale, para quem saía, era uma descida. Por isso que o nome era a porta do vale. Então, quando ele saiu da cidade, ele teve que descer. A segunda porta que ele foi para a porta do monturo, que era a porta onde as pessoas colocavam lixo para fora. Então ele foi e observou. Eu desci e vi que aqui tem lugar para colocar todo o entulho da sobra da obra. Depois ele foi para a porta da fonte. Só que a porta da fonte era onde dava acesso à água. Você sabe que toda obra consome uma grande quantidade de água. Ele foi ver se tinha água para a obra. Porém a porta não estava muito boa, tinha entulhos. O cavalo que ele estava não dava para passar. Provavelmente ele passou de a pé. A Bíblia não diz, mas está entendendo isso. Se o cavalo não passava e ele estava sobre o cavalo, tinha que passar de a pé. Ele observou tudo isso e depois ele voltou pela mesma porta. Desceu, viu aonde ficava o lixo, viu aonde ficava a água e depois subiu. Grava isso aí, guarda, que quando eu pregar você vai entender essa situação. A porta do vale era a maior porta da cidade. Ela tinha 10 metros de altura e 6 metros de largura. De todas as portas era a maior. Era tráfico de pessoas, tráfico de carros, de animais e tropa. Mas existe um grande mistério nessa grande porta. Quanto maior o espaço e maior a brecha, maior terá que ser a porta. Maior terá que ser o trabalho. E o interessante é que Neemias, depois de tudo isso, até este momento, não tinha falado para ninguém o que ele tinha ido fazer lá. Olha que coisa interessante. Irmão, imagina você com cartas do rei, autorização do rei, soldados do rei, e chega em algum lugar. O que tu ia fazer, meu irmão? Ia dar carteirada em todo mundo. Cheguei, eu sou Neemias, tenho carta do rei, e é o seguinte. É assim ou não é? Mas Neemias não fez isso. Porque Neemias era um homem sábio, cheio da unção de Deus. Na nossa época nós íamos dizer que Neemias era um homem cheio do Espírito Santo. Como se descobre que um homem é cheio do Espírito Santo? Você sabe? Não? Vou te alegar, pastor. Temos aqui um copo, uma vasilha que eu arrumei aqui. Eu não ia fazer isso aqui, mas o pastor pediu, vamos lá. Vamos lá, deixa eu arrumar uma água aqui. Presta atenção. Esse copo aqui, ó, é tu. Ó, escuta. Escutou? Você escutou, irmão, o barulhinho? Sim. Escutou ou não? Sim. Desculpa, varão. O crente, enquanto está enchendo do Espírito Santo, é igual esse copo aqui. Enquanto vai enchendo, o barulho vai saindo. A água vai entrando e o barulho da água entrando vai saindo. O crente, enquanto não está cheio do Espírito Santo,
O barulho que sai dele é murmuração, é dúvida, é incredulidade, é pouca fé, é questionamento. E a água continua caindo. Quem está escutando? Dá para escutar? E o barulho continua. Porém, entretanto, quando o crente está cheio do Espírito Santo, olha o copo, quem está vendo? Não entenderam? Enquanto você não estiver cheio de Deus, a dúvida, a incredulidade, a questionamento, mas quando você estiver cheio de Deus, vem a prova e você está em silêncio, vem a dúvida, vem a fé, vem o problema, você acredita na vitória. Aleluia. Agora vai mudar a maneira de você ver quando você colocar água no copo. Quando você for colocar água no copo, você escutar o barulho da água caindo do copo, você vai olhar e vai falar assim: sou eu. Sou eu questionando os problemas. Sou eu questionando as dificuldades. Sou eu questionando o que está acontecendo na minha vida. Mas quando Deus te encher do poder, quando Deus te encher do Espírito Santo, vai vir o problema e você vai ver igual Neemias, o muro é grande, mas o Deus que eu sirvo é grandão. O Deus que eu sirvo é grandão. A distância é grande, mas as mãos poderosas do Senhor estão comigo. Enquanto você não está cheio do Espírito Santo, você apresenta as suas qualidades, você quer mostrar quem você é, você quer falar que pode, você quer falar que é o tal, você quer falar que tal, e tal. Mas quando você está cheio de Deus, pastor Gatô, você só chega e deixa que o Senhor te apresente. O homem, quando não está cheio de Deus, eu sou o cara. Chega, por exemplo, vou visitar uma igreja, vamos dizer que eu sou rebelde, eu sou meio tribulado mesmo, então vou usar eu como exemplo. Chego na igreja, saca a carteirinha, aí pastor, sou evangelista. Ainda estou vazio, ainda não estou cheio, porque se eu estivesse cheio, eu chegava naquela igreja para visitar, sentava lá, ó, no último banco. O vazio quer se apresentar sozinho. O cheio, ele espera no último banco. E Deus vai mostrar para o pastor e dizer: você não é daqui, né, irmão? Sou não, estou visitando. É, irmão? Tu é o quê? Sou servo, sou obreiro. Mas eu estou sentindo te dar uma oportunidade. Sobe aqui. É assim que acontece. O vazio quer se destacar. O cheio, ele não se preocupa, porque é Deus que destaca ele. Tá bom, pastor? Eu ia, irmão, a hora foi embora. Eu ia pregar sobre as portas, que era a única coisa que sobrou para mim pregar. Dá para falar duas? Então Neemias está na cidade. Depois que ele vistoriou tudo e viu que realmente era difícil a coisa, reúne todo mundo num lugar, como vocês sabem a história, e conta para o povo o que ele foi fazer. Mas em vez de ele começar a dizer que ele era o Neemias, ele começa dizendo: a mão do Senhor estava comigo, e o favor do rei também estava ao meu favor. Ou seja, ele tinha as duas maiores autoridades para falar: a autoridade do céu e a autoridade da terra. Então quem estava ouvindo Neemias já deve ter ficado espantado, porque dizendo assim: olha, ele viu toda a desolação, ele viu toda a destruição, e ainda está dizendo que a mão do Senhor e o favor do rei está sobre ele.
Eu falei que só ia fazer uma, pastor, mas se você insistir, eu vou fazer outra. Ó, o povo na frente de Neemias. Presta atenção. O povo, o vento não vai deixar. O povo era o povo judeu. O vento não vai deixar. Mas vamos lá. O povo era o povo judeu, que cria em Deus outrora, a chama ardia no coração. Era um povo que acreditava nas providências de Deus, mas as lutas, as dificuldades vieram como o meu assunto. Ficou só fumaça e ficou assim. Tem esperança para esse palito de voltar a acender? Se eu riscar ele aqui? O povo de Deus estava igual a este palito, outrora cheio da presença, crendo nas mãos do Senhor e da providência de Deus. Vieram as dificuldades, as lutas, se apagaram, se afastaram de Deus, e eles olhavam para si próprios e diziam: não tem mais jeito para nós, não dá mais para mudar essa situação, não dá para a coisa voltar como era. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Diz aí no mundo um ditado popular que a esperança é a última. Esse é o ditado do mundo. Eu tenho um outro ditado: a minha esperança, que é Jesus, nunca morre. Jesus, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe dos seus erros, Ele sabe das dificuldades que você está enfrentando, e está te observando. Ele não te abandonou e nem te abandona. Segura aqui, varão, deixa eu acender aqui o outro. Este é o povo. Este é Neemias. Neemias chega. Só para não. Aí. Este é o povo e este é Neemias. Quando Neemias chega junto do povo, apagou. Vamos fazer direito. Eu sempre digo que evangelho é simples, nós que dificultamos. O povo, Neemias. Glória a Deus. Oxe, o povo está ruim mesmo, hein? Aleluia. Aquele povo que não tinha mais esperança, quando chegou Neemias com a mensagem vinda do céu, voltou-se a acender, voltou a acreditar, voltou a confiar, voltou a ser servo do Deus vivo. Glória. Neemias foi com propósito para reconstruir o muro e reformar as portas. De maneira nenhuma Neemias disse em nenhum momento que precisava colocar um novo alicerce. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Cristo Jesus. O fundamento que é Cristo, a rocha que é Cristo, você está construído sobre ele. Você pode quebrar, você pode rachar, você pode cair, você pode ser espedaçado, mas a estrutura, o alicerce permanece inalterado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você se desmancha, você cai, você é destruído, mas enquanto o alicerce for Jesus, ainda
te há esperança, ainda te dá uma oportunidade de um novo renovo, de uma nova reforma. Aí o povo se alegra, se anima e vai reconstruir os muros e as portas. Como eu sempre digo, Deus não brinca em trabalho. E além de Deus não brincar em trabalho, tudo que Deus faz tem um propósito. Se você ver a forma que foi feita a reforma, o primeiro muro e a primeira porta que foi reformada, a primeira porta que foi reformada, vou pular aqui para não... Cadê? A primeira porta que foi reformada foi a porta das ovelhas. Neemias 3:1. O que era a porta das ovelhas? A porta das ovelhas era a porta onde se entrava as ovelhas para o sacrifício. E quem reformou essas portas foram os sacerdotes. Ou seja, nenhuma reforma de Deus começa de outra forma, se não for pela porta das ovelhas. Por quê? Porque Deus não começa a restaurar nada na emoção, mas Ele começa a restaurar tudo pelo altar. As ovelhas eram para o sacrifício no altar. O templo já estava pronto, mas não havia mais sacrifício. Para o altar voltar a ter a funcionalidade que ele precisava ter, esta porta tinha que ser a primeira a ser reformada. E quando esta porta foi reformada, começaram-se os sacrifícios. As pessoas começaram a se voltar primeiro para Deus. Quando se levava o cabrito, a ovelha, para o altar, eles colocavam a mão sobre o cordeiro, confessavam os pecados e sacrificavam. Era assim ou não era? Essa era a lei mosaica. Então, Deus dá ordem. Vamos lá, vamos construir, vamos reconstruir e vamos recuperar as portas. Primeira porta que vocês têm que começar, a princípio de tudo, é começar no altar. Porque não há reforma espiritual se o altar estiver desconcertado. Não tem como você chegar até Deus se o seu altar estiver quebrado. Isaías, quando desafiou os profetas de Baal, eles foram primeiros, ofereceram sacrifício, sangue, se cortaram, destruíram o altar. Mas quando ele chegou para fazer a sua oração, o que ele fez primeiro? Orou, reparou o altar. Sem reparação de altar, não há reconstrução, não há reforma, não há mudança, não há edificação. Vou correr. Vou parar. Foi um. Primeira porta das ovelhas. Segunda porta, porta do peixe. Mas irmão Carlos, que tem a ver uma coisa com outra? Grava aí. Porta do peixe era a porta por onde entrava os peixes trazidos do litoral. Era a porta do comércio, porta do sustento, que trazia o dinheiro para a cidade. E era um lugar de movimento. Quem é restaurado, a primeira coisa que faz quando ele é restaurado, ele começa a se movimentar. Ninguém é restaurado para o Senhor para ficar parado, para ficar sentado. Por isso que o Senhor diz: levanta e anda. Eu não te restauro para ficar parado, eu te restauro para andar, eu te restauro para realizar, eu te restauro para fazer.
Eu te restauro para movimentar. Quando somos restaurados para movimentar, começamos a evangelizar, começamos a falar das grandezas de Deus. Vou resumir porque a hora foi embora. Aí vemos a terceira porta, na sequência, se você pegar lá, Neemias primeiro, 3 primeiro, 3:2, 3:3 e agora Neemias 3:6. Porta velha, primeiro altar, segunda porta, porta do chamado, né, para se movimentar, se levantar. Quarta porta, porta velha. Bom, Carlos, porta velha. A igreja atual precisa de uma grande reforma. Precisa voltar aos fundamentos. Porta velha, voltar à base da igreja de Cristo. Voltar aos fundamentos. Voltar às tradições antigas. Como já foi dito aqui por pregadores que passaram aqui, outrora o povo ia para a igreja de lencinho porque sabia que ia chorar, independente de quem fosse pregar, independente de quem fosse cantar. Hoje nós temos tanto recurso, tanto barulho, tanto movimento, mas a lágrima não cai mais. O mover do Espírito Santo fica meio amarrado. A outra porta, terceira porta, a porta velha. A quarta porta, a porta do vale, que foi a porta que Neemias saiu. Olha só que legal. Porta do vale é a porta da dependência e da humildade. Porque ninguém que quer ser reconstruído, que quer ser transformado, começa por cima. Tem que descer para os pés de Jesus para subir amanhã. Você não tem que chegar chegando, você tem que chegar descendo. Tem uma teoria da evolução. Quem já viu aquele slide da teoria da evolução? Você já viu? Começa com um macaquinho, assim, né? Ó. Você já viu? Aí vai passando o tempo. É assim ou não é? Quem já viu essa evolução aí? Quem aprendeu na escola? É? Eu vou te ensinar a evolução de Deus. Quem quer aprender? Quer aprender? Eu e você. Homem. Do homem sábio, começa assim e vai evoluindo, e ó, sou o cara. É assim ou não é? Hoje nós achamos que é a última bolacha do pacote. Vou dizer para você que a última bolacha do pacote sempre está quebrada. A evolução humana do homem sábio para o homem. A evolução de Deus. Homem. Entendeu? Quer ser evoluído na presença de Deus? Desce. Passa pela porta do vale. Neemias primeiro desceu. Aí vamos lá. Olha que legal. Neemias passou pela porta do vale, que foi a quarta porta. A quinta porta já é a porta do monturo, a porta que tira o lixo. Olha. Agora vai doer. Diga ai. Isso aí. Porque não há reconstrução, não há reforma se não tirar o lixo. Se o lixo ficar, o que acontece? Cheira mal, fede. Não há restauração sem arrependimento. Pecado escondido impede o avanço de Deus na tua vida. Quer ser restaurado?
Confesse o pecado. Se humilhe. Reconheça. Meu Deus. Eu disse que era. Porque para passar esta... Neemias desceu e viu que o povo precisava se arrepender. Quando ele passou na porta do monturo. Aí vem a quinta porta. A quinta porta era a porta da fonte, que Neemias, depois de descer, depois de ver que precisava tirar todo o lixo, ele chega na porta da fonte. A porta da fonte era a porta que ligava as águas de Siloé, acesso às águas da fonte. Depois de consertar o altar, que era a primeira porta, depois de se levantar, de começar a se movimentar, depois de voltar na porta antiga, às velhas tradições, voltar à santidade, voltar a buscar o conhecimento de Deus, depois de tirar para fora, passando pela porta do monturo, tirar todo o pecado, aí você entra pela porta da fonte, aonde tem as águas. Água serve para quê? Lavar, limpar, porque o Espírito Santo é aquele que restaura as nossas coisas. Ele lava, porque depois que nós lançamos os nossos pecados, confessamos com as nossas bocas, o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, porque Ele lançou ele no vale do esquecimento. E aí você passa pela porta da fonte, toma um banho de água para limpar tudinho, bonitinho. Aí você fala, tá bom, pastor, não, tá não. Ainda tem a porta das águas. Águas. Essa porta das águas, o próprio Esdras, lá no Neemias 8 primeiro, vocês vão ver que Neemias abre o livro para o povo. Depois de tudo pronto, reconstruído, Neemias volta a instituir o culto. E abre os livros. Lá em Neemias 8, Esdras abre o livro da lei. Porque a porta das águas simboliza a palavra. A palavra sustenta e restaura. A palavra não é só através de emoção, mas de fundamentos bíblicos. Deu tempo, hein? Não deu não. Porque a oitava porta era a porta dos cavalos, aonde passavam os pelotões militares. Já foi, misericórdia. Não me taca a Bíblia não, hein? Foi o pastor que falou. Taca nele. Ou então, reclamo para ele. Era a porta dos militares, acesso militar. Porque depois de ser restaurados, ser lavados, sermos cheios de Deus, certamente o adversário das nossas almas não vai gostar muito disso. Vamos começar a travar batalhas espirituais. Mas sabemos que quando passamos pela porta dos cavalos, das batalhas espirituais, precisamos estar sempre vigilantes. A nona porta restaurada, a porta oriental, era a porta voltada para o nascer do sol. Quando o povo abria aquela porta de tardezinha, via aquele maravilhoso pôr do sol. Que coisa linda! Quando você vê um pôr do sol lindo, o que te traz? Paz, esperança. A porta oriental era tratada como porta da esperança. Deus sempre nos aponta um futuro, aonde há esperança para quem persevera. Grava aí. Deus, quando você chega na porta oriental, o povo lá via o sol, o pôr do sol. Mas a porta oriental espiritual, quando você abre, Deus te apresenta e te aponta um caminho para o futuro, aonde há esperança para quem persevera, para quem está de pé, para quem está caminhando. A última porta que foi restaurada foi a porta da inspeção, ou a porta de Meficate.
A porta da inspeção é conhecida como a porta da avaliação. Deus sempre, depois de fazer toda essa reforma, Ele passa em avaliação a obra, dá um parecer final. Deus avalia nossas obras, atitudes e fidelidades, como hoje Ele vai nos encontrar. Todas as portas foram restauradas e os muros, porque cada um ficou responsável por uma coisa. O muro só ficou pronto porque todos trabalharam. Solta lá o vidinho para soltar. Olha só, hoje você vê esse templo aqui. Eu tinha um vídeo que quando nós estávamos fazendo aqui, ó. Pode soltar, irmã. Essa aqui era a igreja antiga, ó. Foi não? Essa aqui era a igreja antiga, daqui. Deu ruim. Travou? Travou, né? Mas essa obra só chegou no que chegou porque todos trabalharam juntos. O engenheiro que assinou aqui a construção, ele só assinou, nunca veio. Nunca veio. E também não precisava, porque as potentes mãos do Senhor estavam aqui no jogo. Ele podia ter feito todo o planejamento de estrutura, mas quem deu a direção e o conhecimento foi ele. Porque não tinha engenheiro, não tinha arquiteto, não tinha nada. Era químico, era eletricista, mecânico, funileiro, padeiro, não era padeiro? Ele era da Copa Gás na época? Aqui, irmão, volta aí, irmão, volta aí. Olha como era a igreja, aí, ó, a igreja assim, antes de derrubar. Aí quando eles derrubam, juntou um, juntou outro, e lá vai lá. Aí arranca telhado, arranca forro, faz, aqui é sapatas. Olha o filho do pastor, a coisa que caiu no radinho. A construção, ali a galeria, enchendo a laje da galeria. E você pode ver, irmão, cada dia tinha operários e funcionários diferentes, ó. Pode olhar aí, ó. Até o Adão, que mexe com computador, tem só ali no teclado, olha lá. Só no teclado. Uma pergunta que eu fiz para Deus quando eu vi essa reconstrução, que eu achei me deixou muito doido, que quando eles estavam construindo os muros, um tinha uma espada na mão, e a outra mão ele fazia a obra. É ou não é? Bom, como é que faz uma obra assim? Quem já trabalhou com pedreiro? Contratou pedreiro? Pedreiro com as duas mãos já não levanta a coisa direito? É ou não é? Se for na diária, então, Jesus, a obra que era para 3 dias vai ficar 15. Se for na empreita, era 15 e vira 2. Tem que ser sábio, irmão. O pedreiro, por melhor que seja, já é ruim de trabalhar? É ou não é? Mas por que eles conseguiram fazer tudo isso? Porque havia unidade. Olha que interessante, eu perguntando para Deus como ele fazia. O pastor gosta de fazer exemplo, vem aqui, pastor. Fica com a mão, pega uma Bíblia aí. Bíblia? Pega uma Bíblia aí. Porque a Bíblia é espada. Estou aqui, segura aqui, Vara. Eu estou com uma espada, o pastor é o outro construtor, está com a espada. E temos que fazer a obra. Como vamos fazer? Eu estou com... Como chama o negócio? Colher. Eu não sou pedreiro. Eu estou com a colher. Eu venho, passo a massa. E o pastor Heber, com a mão que está desocupada, pega o tijolo e coloca. Eu venho, passo a massa.
E o pastor Heber